E aí, gente? Vamos ajeitando tudo aqui. Vamos chegando. Deixa eu ligar aqui. Correria doida. Chegamos aqui ao vivaço com todos vocês. Tudo bem? Vamos chegando, vamos chegando. Vamos avisando todo mundo que a gente já tá aqui. Vamos bater um super papo hoje. Isso aí, Jeane. Meu Deus. Tô derretendo. Calor danado. Aqui em Goiânia é assim. Pensa num trem quente. Deixa eu melhorar isso aqui, gente. Tá com muito teto. E aí, Jeane, tudo bem? Vambora. Onde é que você tá? Quê? A Jeane falou que lá tá frio. Onde é que ela tá? Goiânia. Você é de Goiânia, Jeane? Não é de Goiânia, não? Pensei que você era de Goiânia. Gente, a Carol já tá vindo. Ela foi dar banho na Alice. Oi, moleco. Papai, Oi. quero beber água. Tô aqui, ó. Pega do papai aqui, água. Já então vamos conversar nós dois. Letícia também. Vamos conversar nós três. Você tem que usar fone. Oi? Pode me... Pra ver a Porque gente. você tem que usar Dá um oi, dá um oi. Fala oi. Isso. A Ju também. Gente, vamos ajudar a dar uma movimentada aqui, ó. Aviãozinho pra todo mundo, vai. Hoje a gente vai conversar sobre traços de caráter. Já ouviu falar nisso? Hoje você vai se entender Posso usar seu iPad? como nunca. Não. Pode ser lá. O papai tem as anotações aqui, tá? Então me ajuda aqui, ó. Vamos colocar aqui. Vamos sentar o dedo aqui para a gente poder avisar as pessoas, avisar todo mundo que já estamos na área. Hoje vamos conversar sobre traços de caráter. Silvia, tudo bem? Dani também. Meu Deus. Derretendo. Tudo bem? Tudo bem? Ó, moleque, tô mandando um oi pra você. Baixa um pouquinho, por favor. Na verdade, pode abaixar. Vocês estão escutando televisão daí, gente? Dá pra escutar? Ou não? A gente tem que administrar as coisas, né? Quem tá o quê? Acho que eu preciso abaixar mais um pouquinho. Eles estão o quê? Olha lá, tá todo mundo ali, eu quero saber se estão ouvindo a TV. Ó, tá ouvindo bem baixinho, então abaixa a TV. Como é que você tá Porque dá pra ouvir. Abaixa a TV pra mim. Como é que dá pra você ver? Aqui as pessoas vão escrevendo, Maria. A gente vai conversando, entendeu? Vamos lá, gente. Vamos começar. Deixa eu falar pra vocês. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre traços de caráter. Vocês já ouviram falar de traços de caráter? Vocês já ouviram? Vocês conhecem? Vocês já estudaram sobre traços de caráter? A base deles está nas dores básicas do ser humano. É. A gente fala muito, principalmente no método TAG, a gente ensina bastante sobre traços de caráter. Deixa eu fundamentar um pouquinho pra vocês. Oi, galera. Aí, chegou. Eu e Nina chegando. Chega mais, mozão. Desse jeito, realmente é difícil. Você coloca o trem Não só coloco pra só. você. É porque eu estava só aqui. Então você vai... Entendi. Aí, agora foi. Aqui é uma competição, né? Foi, não, por favor. Eu tô o seu. O fonezinho tá ali, pode colocar. Deixa eu explicar pra vocês o que é traço de caráter. A gente tá falando sobre as dores, competição sobre as... atípica, rígida, né? Ah, mas tudo certo. Vocês vão entender o porquê da competitividade de Carolina. Gente, deixa eu explicar pra vocês. Eu entreguei o meu traço. No final, vocês vão falar um pouquinho do traço de vocês, se vocês detectaram um pouquinho dos nossos traços Aí também. a Giane já sacou 2 rígidos. Tem rigidez na área. Olha só, deixa eu explicar um pouquinho pra vocês. O que são traços de caráter? Traços de caráter foi desenvolvido por um médico, ele é chamado William Reich. William Reich, ele era da escola de Freud. Freud foi aquele que começou a entender que todo ser humano tinha uma alma. Até Freud, a gente lidava de uma forma muito mecânica, né? Todo mundo achava que o corpo humano era máquina e que tinha que entender como que a máquina funcionava. Freud começou a entender a questão da alma. Ele começou a entender que cada corpo tinha uma alma, tinha uma história, tinha uma bagagem, e aquilo interagia na nossa forma de se relacionar com a vida, vai.
Aliás, ele viu o contrário, né? Ele viu, inclusive, ele viu algo que ninguém até então tinha visto. Isso. Que a alma determinava como o corpo das pessoas eram. Então, por isso que ele foi começando a ver um padrão. Pessoas com um corpo X, Y, Z, geralmente tinham sentimentos por dentro parecidos. Tinham reações na sua alma, eles eram parecidos, não iguais, mas parecidos. E isso, então, gerava o corpo deles a serem do jeito que eles eram. Entendeu? Isso, pra vocês entenderem um pouquinho, porque assim, no TAG a gente está sempre falando que nós somos corpo, alma e espírito, e a gente começa literalmente a linkar uma coisa com a outra. A mostrar que a gente foi criado para funcionar assim, para funcionar de uma forma integrada do espírito, da alma e do corpo. Então, quando a gente começa a estudar a alma e como ela é programada, né, a gente começa a ver que o quanto a nossa história de vida, as experiências que nós tivemos, as traumatizações que passamos, elas foram deixando marcas em nós. E influenciam muito na nossa interpretação da realidade. O que o Reich fez foi o seguinte, porque ele estava lá estudando com Freud, estava começando esse estudo sobre mente, sobre alma. E ele começou a ver que existiam padrões. Amor, a gente tem pouco tempo. Eu vou acelerar. Passa do Existiam padrões. Então ele começou a catalogar essas pessoas, a dividir esses padrões. Ele começou a ver que o corpo de pessoas que tinham um biotipo semelhante tinham reações semelhantes, tinham formas semelhantes de enxergar a vida. E foi aí que, depois de muito estudo, ele desenvolveu os 5 traços de caráter. Tá? Baseado, só para fazer o link, porque... porque dá dor, tá? Fala da dor. Porque no desafio a gente está trabalhando nas dores básicas do ser humano, e a gente colocou aqui na live esse tema das 5 dores básicas do ser humano. Então, com base nos estudos dele, ele foi vendo que as básicas, a base das dores do ser humano eram 5. E elas iam de acordo com a fase em que o ser humano estava na infância. A primeira é a rejeição, o segundo é o abandono, depois o medo da humilhação, né? Depois é o medo da... Eu falei manipulação agora? Né? Eu falei qual? Eu falei humilhação? Humilhação, manipulação. Então eu só troquei a ordem. Medo da manipulação, depois o medo da humilhação e depois o medo da troca, da traição, da exclusão, medo de ser excluído. Então, com base nisso, ele foi vendo que essas dores básicas, de acordo com o que cada um ia passando em suas fases da vida, isso é tipo assim, para aqueles que o medo da humilhação, por exemplo, era mais forte, gerava um padrão de pensamento, um padrão na alma, um padrão na mente, e que gerava então um corpo geralmente parecido para todos esses que tinham muito forte o medo da humilhação, dando exemplo, né? Então é muito interessante porque perdão, gente, bati aqui. Tudo vem de dores. E é interessante porque a gente vai até falar aqui, nesses traços de caráter, a gente vai ver que te gerou, de acordo com a sua dor, de acordo com o que você passou em determinada época da sua vida, te gerou também os seus dons. Então, mediante as dores, vem também recursos. Diante das nossas dores, Deus nos presenteou com dons. Olha essa coisa linda. Entenda o seguinte, essa programação, a gente chama de formatação, vamos falar de formatação. Essa formatação, ela ocorre nos primeiros anos de vida. A gente chama de primeira infância. Então, que vai do ventre até mais ou menos uns 7 anos de idade. É conhecido como primeira infância. E nessa fase da primeira infância, é a fase crucial pra gente. Ela é crucial. Por quê? Porque nesse período está sendo programado e formatado tudo. Sendo programado e formatado a nossa forma de pensar, de sentir e de agir. Agora, como que isso é formatado? Através de dores. Através dessas dores. Através dessas traumatizações que vão sendo geradas por essas dores. Como assim? Vamos desenhar um pouquinho melhor para você. Você já assistiu aquele desenho Divertidamente? A Alice está falando aqui que ela já. Ali já assistiu. Você já assistiu Divertidamente? Divertidamente é um desenho super bacana da Disney
E lá conta a história exatamente de 3 bonequinhos que vivem no cérebro de uma garotinha, né? Aqueles 5 bonequinhos são 5 traços de caráter que nós carregamos. Nós carregamos 5 traços de caráter. O que muda de pessoa para pessoa é a intensidade de um com o outro, a relação de um traço com o outro. Deixa eu explicar melhor. Primeiro traço. O primeiro traço de caráter, ele vem da primeira dor existencial, que é o quê? A dor da rejeição. Rejeição. A dor de ser rejeitado. Você se sente assim? Quão forte para você é? Quão forte a rejeição é para você? Quão forte como ela é presente na sua vida? O quanto que ela está presente hoje? O quanto você na não tua se história? sente aceito por quem você é? Entendeu? Rejeição. Agora, quando é que vem essa rejeição? Entenda que o nosso cérebro, quando a gente está... A Carol está aqui com a Nina. A Nina está, né? Tá ali em formação, tá se preparando para nascer. A relação da Nina com a vida é através da Carol. O que a Nina hoje entende de vida é o que a mãe sente. Entendeu? Então, se a mãe está bem, ela vai receber hormônios de alegria, de tranquilidade, de relaxamento. Então, ela se sente confortável num ambiente uterino. Ela também se sente Ela bem. também se sente bem. Agora, se a Carol estiver passando por momentos de estresse, de raiva, de medo, Ou estiver negando a gravidez. ou estiver negando a gravidez, ou estiver passando muito mal com a gravidez, né? O que vai gerar? Vai gerar um ambiente de tensão para a mãe e, consequentemente, tensão para o filho. Então, o filho, ele acaba interpretando aquela situação como uma rejeição. Entendeu? Como eu não sou bem-vindo aqui. Por quê? Porque ele fica sem movimento. Agora entenda o seguinte, nós não estamos aqui colocando a culpa na mãe. Isso é a interpretação de um feto, de um bebê, de um embrião. Tá entendendo? Às vezes pro bebê, às vezes tudo a muito mãe imaturo. gostava de estar grávida. Hoje mesmo eu vi uma criancinha esquizoide e a mãe comentando que amou estar grávida. Aí eu falei, uai, interessante, que não tá batendo aí? Aí ela foi comentando que foi uma época que ela teve muita doença, muita enfermidade. Ficou muito enferma, passou por uma doença séria. Olha aí. Então, ou seja, você vê que de alguma forma essa mãe, ela estava gostando de estar grávida, ela queria aquele neném, mas ela passou por muitas dificuldades. Só que isso traz um útero desconfortável, um útero que não é aconchegante. E isso pode gerar na criança a sensação de que ele é rejeitado, de que ele não é aceito. É uma interpretação imatura da realidade. Agora, tem uns casos que daí é o CROIS mesmo, né? Que a mãe realmente rejeita a gravidez, que não quer, ou que tá preocupada demais com o que vai ser desse bebê. Enfim, aí tem um caso que é direcionado ao bebê mesmo. Então aí, essa é a origem da dor da rejeição. E essa rejeição, ela tem influência direta na formatação dessa criança até mais ou menos as 3 semanas de vida. Então, fase intrauterina até as primeiras 3 semanas de vida. Então, ali está sendo formatado o traço de caráter que chama de esquizoide. Não acho esquisito não, tá? Esquizoide é um termo científico para esse traço. O que é característico nesse traço? São pessoas muito criativas. Lembra que eu falei para vocês que para cada dor existencial que a gente tem, Deus ele nos abençoa com dons. Lembra disso? A verdade é que como essa pessoa ela se sente rejeitada, como esse serzinho se sente rejeitado, então ele desconecta da emoção, ele desconecta do coração. Então, se ele desconecta de emoção, do coração, do contato, ele então vai para outro mundo, que então é o mundo da criatividade. Exatamente. Então, repara, a dor levando ao dom, entendeu? Então, todos nós, diante dos sofrimentos, diante das dificuldades que nós passamos, algo bom vem disso, algo grandioso vem disso. Você vê entendeu? Como Deus é maravilhoso nisso, né? E você vê que é no desconforto. Entenda o seguinte, não existe um traço melhor que o outro. São traços que vêm nos acompanhando e formatando a nossa forma de entender e interagir com a vida e que nós vamos criando respostas muito fortes com tudo isso. A Jeane, falando, a Jeane tem um percentual tem um interessante de esquizoidiano. Tanto que ela que faz muitas das artes do TAG aqui, gente. Ela que faz todas as artes do Leona.
Então, ou seja, há a criatividade presente nela. Mas ela sabe dores que ela tem que lidar de vez em quando, né, Giane? Então, ou seja, a questão então aqui é o quê? Usar esse dom que Deus deu e ir para o caminho de cura dessa dor, né? Que aí fica tudo organizado no seu coração. Quem tem um percentual de esquizoidia um pouco mais acentuado são pessoas que, além de muito criativas, né, são pessoas que conseguem arrumar soluções inusitadas para problemas. São pessoas que pensam fora da caixa, sabe? São pessoas que se desconectam. São pessoas, quer ver? Um traço interessante de esquizoide são os maratonistas. São pessoas que desconectam. Imagina você ter que correr não sei quantos quilômetros. Você precisa desconectar para você não sentir aquilo. Então você realmente consegue dar respostas que outras pessoas não conseguem dar. Você consegue enxergar de forma direta e clara coisas que as pessoas acham muito complicadas, entendeu? Aí vem você racionaliza. Racionaliza tudo. Olê, e assim, de alguma forma são pessoas mais frias, mas o Diego falou, todos nós temos os 5 traços, todos nós de alguma forma passamos pelas 5 dores. Quanto mais alto for o seu percentual de esquizoidia, quanto mais alto for o percentual de rejeição, realmente mais fria a pessoa tende a ser. Mais desconectada a pessoa Por quê? fica. Porque como ela passou por muito pela dor da rejeição, então ela se desconecta muito da emoção. Agorinha a gente estava conversando sobre uma criança, coleguinha da Liz. Impressionante. A Liz morre de saudade dela. A Liz não sei o que com ela. A Liz quer com ela. E ela é no mundo dela. No tempo dela. E tipo assim, nem sabe muito dessa palavra saudade. Então, ou seja, é uma pessoa mais fria, assim. E você vai encontrar no corpo do esquizoide sinais que, literalmente, ele prefere manter uma distância, que seja segura para ele. Não é que ele não gosta das pessoas, é que ele precisa se sentir seguro. Na verdade, é como se fosse ele antecipando a rejeição. Ele começa a rejeitar as pessoas para não correr o risco de ser rejeitado depois. É interessante que eu tô até lembrando de uma viagem que a gente fez, que a gente tava era tipo um spa. E foi muito interessante. Uma senhora com as características típicas, tipo que o Diego vai falar. Geralmente o esquizoide, lembra que a gente falou que a alma, então, ela formata o corpo, não o contrário. Então, assim, o seu biotipo é baseado no que você sente, baseado no seu coração, na sua alma. E essa senhora, ela era toda cheia de toda ossuda. Ossinho pra cá, ossinho pra lá, e você só olhava as quinas, né? Cheia dos ossos de cá, de lá, e as perninhas bem varetinha. Geralmente o esquizoide é muito longilíneo. E foi muito interessante. O spa, a banheira tava cheia, não era banheira não, como é o nome? A jacuzzi estava cheia. E claro, a gente chegou um pouco mais perto dela, né? Gente do céu, a senhora foi embora da jacuzzi. Assim, dava pra ver que ela tinha um pouco de agonia do toque demais. Então, quanto maior o percentual também, a pessoa tem mais agonia do toque. O que é importante você saber, porque muitas vezes você acha que as pessoas são antipáticas. Não, gente. Isso é traço, elas funcionam assim. É por uma dor. O nosso corpo, ele desenvolveu uma forma de poder funcionar e sobreviver no sistema onde a gente criou. Agora, pega o esquizoide e vai colocar na sua empresa, no setor de tecnologia, pra você ver. Vai voar. O que vai acontecer? Vai levar a sua empresa lá pra cima. O caso do Steve Jobs. Steve Jobs é um ótimo exemplo de esquizoide. Você vê que ele tem um percentual de esquizoidia muito alto, lembra? Então, assim, o corpo do esquizoide, ele é cheio de quinas. Então, assim, ele costuma ser muito longe. Sabe aquela pessoa que não engorda de ruim? Sabe aquela pessoa que come, mas não engorda? É assim. O esquizoide pode comer o que for, que não vai engordar. Ao passo que o oral, que é o próximo traço de caráter, ele pode comer alface, que ele engorda 5 quilos. Entendeu? Porque é o contrário. A necessidade é outra. Entende? O oral, agora que é o segundo traço, ele é desenvolvido entre as primeiras semanas, vamos colocar a 4ª semana, até mais ou menos 1 ano e meio. Tá? Então é a fase em que a criança ela depende 100% da mãe.
A criança ela depende da nutrição da mãe. A mãe é responsável pela nutrição do filho. Seja nutrição física, Seja Micaela. seja nutrição emocional. Ela está ligada à mãe. Chama simbiose isso. Tem um momento em que a criança, ela, na cabecinha dela, ela é uma extensão da mãe. Entendeu? Ela faz parte da mãe. E ali, é por isso a fase da oralidade. Por quê? Porque é a fase da amamentação. Então, tudo que a criança sente, ela quer levar para a boca. Ela quer pegar, ela pega, ela leva para a boca. Porque é onde ela sente as maiores sensações nessa fase da vida. O que preenche. É o que preenche ela. Agora, se essa criança, nessa fase, ela sente abandonada, aí a gente começa a ter, então, a presença maior desse traço de caráter, que é a oralidade. O oral, diferente do esquizoide, que é todo cheio de quinas, né? Não engorda de ruim. O oral não. O oral ele já é todo redondinho. O oral ele já tem as bochechas mais salientes. O oral ele vai ter o rosto um pouquinho mais arredondado. Por que ele é assim? Porque ele tá doido para ser abraçado. Exatamente. Ele tá doido por um aconchego. Ele quer que alguém pegue ele no colo, entendeu? Ele tá doido para que coloque ele no colo. Então, se a alma dele tá querendo isso, o corpo começa a expressar. O corpo passa a ser, inclusive, agradável, fofinho, do tipo, me pegue no colo. Tem um olhinho menorzinho, assim, sabe? O olhinho parece aquele olhinho do gato de botas, lembra? Aquele olhinho pedindo para que você pegue no colo. Eu não tenho, não. Você tá Eu tô olhando. É porque pelo menos pelo celular, ó, seu Aparece? olho é um pouquinho para baixo. Eu tenho oralidade. Ao contrário do meu. Eu tenho oralidade. O oral, ele é muito comunicativo, ele fala muito. Entenda, o oral, ele precisa se comunicar. É só você lembrar da fase da infância. Qual que é a única forma que a criança se comunica nessa fase? Nas primeiras semanas até mais ou menos 1 ano e meio. Chorando. É chorando, precisa fazer barulho. Então ele aprende a fazer barulho. Agora, são várias as situações que a criança pode interpretar como abandono. Por exemplo, na amamentação. Você fala, não, amamentei meu filho até 2 anos de idade, até 1 ano de idade. Essa fase é muito importante, a amamentação. Mas essa amamentação, ou seja, nessa nutrição física, estava tendo nutrição emocional também? É. Ou seja, na fase em que ela estava amamentando, ela estava conectada ao bebê, estava olhando para o bebê, ele olhava para cima, se ele encontrava conexão com o olhar da mãe. Se isso acontece, a criança se conecta e ela não sente o abandono. Mas quando isso não acontece, é uma das causas de gerar esse traço de caráter, de gerar essa oralidade, né? É a interpretação sempre do filho. Ou vamos pensar aqui, crianças que com 1 ano de idade, os pais viajam e ela fica com os avós, sente abandono, tá? O abandono está instalado ali, ficou gravado, porque ela sente falta da mãe e a mãe não está. Então ela sente assim, minha mãe me quis tanto e agora que eu nasci, ela não me quer mais. O caso mais comum de hoje em dia, as mães que não querem de jeito nenhum amamentar. Não tá nem aí pra isso. Mas aí já é esquizoide do início ao fim, né? É. Pode ser. Depende. Eu conheço pessoas que pura e simplesmente não queriam amamentar. Não, eu tô falando assim, a criança, o bebezinho, o filhinho vai, o menino vai, menina, eles vai ficando com um traço mais presente da esquizoide, né? Legal. O oral, então vamos lá. Primeira dor, rejeição. Segunda dor? Abandono. E o oral, você pode ter oral. Presta atenção que é diferente, tá? Porque na esquizoidia, na rejeição, você não se sente aceito. No abandono, você se sente aceito, mas você foi largado, tá? A sensação é essa. É porque pode parecer e não é a mesma coisa. Então, e daí o medo de abandono, então é o medo de ser largado, é o medo de ser deixado para trás. Você sente aceito, mas você sempre tem o receio de perder. Sabe aquela pessoa que morre de medo de perder? Que na verdade já perdeu, porque tá com medo de perder algo que nem sabe se tem direito? O oral tem demais. E o oral, ele pode ser do excesso e da falta. E como eu falei para vocês, é uma interpretação de um bebê de 1 ano de idade. Então assim, muitas vezes o bebezinho tá lá chorando. Sabe aquela técnica? Não, deixa chorar. O deixa chorar vai gerar uma oralidade da falta. Ou o bebê tá chorando, a mãe tava lavando alguma coisa, tava lavando louça. Aí a mãe, ela ouviu o choro, ela vai lavar as mãos para poder pegar o bebê, né? Ou seja, tá com cuidado com o filho.
Só que essa demora, a criança ela interpreta como um abandono. Então vai ficando essa marquinha do abandono ali, entendeu? Mas só um episódio não é são episódios frequentes, são episódios frequentes, depende da intensidade. Tem que acontecer um padrão. Ou aconteceu alguma coisinha ali, ou a mãe que está sempre dando peito, sabe aquela mãe que tudo é peito, tudo é peito, tudo é peito, e não entende que na verdade a necessidade da criança é outra? Na verdade, no entanto que eu ainda ia falar isso. A superproteção nessa fase, ela também gera oralidade, ela também gera a sensação de abandono. Aí você fala, caraca, gera a sensação de abandono? Já. Gera. Sabe por quê? Porque superproteção não é o que um ser humano precisa. Quando você superprotege, você dá demais, você dá muito mais do que o que o ser humano precisa. E não resolve o que então tá querendo. aquilo gera um incômodo. E nessa criança gera a sensação do tipo assim, nossa, minha mãe, meu pai não está sabendo cuidar de mim. Então gera o abandono da mesma forma. Entendeu? Então, no tanto que aqui no TEG a gente bate muito na tecla, que não é nem um extremo nem outro. Cuidado, não é nem tipo largar, mas também não é a superproteção. É um amor na medida certa. Entendeu? Medo de perder pessoas é uma característica do traço oral. É uma característica, sim. Não pode ficar sozinho, tem medo de ficar sozinha. É o medo de perder. E quando a gente tem medo de perder, isso é uma bosta. Porque quando a gente tem medo de perder, tem medo de perder, na verdade você já perdeu. Você não vê, mas você já perdeu. Por quê? Porque você fica sempre atrás de algo que você sente que você não tem. Então é melhor você parar com esse ciclo. Então pro oral, por exemplo, é muito interessante falar isso. Para com esse ciclo e vai então você se preencher, porque senão você vai ficar num ciclo eterno, vai sentir sempre cada vez mais vazio e vai cada vez mais engordar, né? Porque aí uma das coisas que o corpo expressa, lembra que a gente falando? O que a alma expressa, que a alma gera a expressão no corpo. Então uma das coisas que acontece é que aí engorda pra caramba. Por quê? Porque isso aí... no do excesso. Se você for por oralidade da falta, ele não vai engordar tanto, mas vai ter o corpo característico, né? Um corpo mais maciozinho, mais arredondado. Por que engorda? Porque, de alguma forma, a comida preenche esse vazio. No entanto que vícios... Aqui eu quero falar de outras coisas que não sejam comida. Vícios, presta atenção. Se você tem algum vício... geralmente é associado a alguma dor de abandono, tá? Então, por exemplo, se você se enfia em compras, se você se enfia até mesmo na atividade física, tipo, falando vício, tá? Você sabe essas pessoas viciadas em produto, coisa que vai tomar, apesar de que aí já confunde um pouco o rígido, mas enfim, tô falando vícios. Vício de jogo, vício de... que mais? De compra, vício de bebida, de cigarro. Bebida. Nossa, alcoólatra, por exemplo, você vai olhar... drogas. Dor de abandono sinistra. Então, qualquer que seja o vício na sua vida, presta atenção. O quanto você está se sentindo abandonado. Que aí o caminho de cura é o seguinte... é você olhar pra dentro, é você... passar a cuidar de si, é você passar a gostar da sua companhia. Para de ficar procurando tudo e todos para te preencherem. Para. Medo de perder. Larga de lado o medo de perder. Enfim, resolve o seu interior para que então os vícios vão sumindo. Os orais, eles tendem a serem mais passivos. Lembra sempre, só você fazia a dinâmica com respeito à idade, né? Então, se a oralidade vai das primeiras semanas até 1 ano, mais ou menos, de vida. Então, você vê, ela necessita de alguém para fazer alguma coisa para ela sempre. Então, cresce preso nessa dinâmica. Então, são pessoas passivas, são pessoas que estão sempre precisando que alguém se posicione por elas. Elas esperam muito e nisso gera mais sofrimento, porque quando elas esperam e não são atendidas, aí elas se sentem abandonadas. Então, fica um ciclo vicioso aí, né? Você fica preso nessa dinâmica. Então elas são pessoas que precisam do outro constantemente e consequentemente não crescem. Então ficam presos nessa dinâmica. Quanto mais você se pegar precisando do outro, é dor de abandono dentro de você. Tá cravado. Às vezes, por exemplo, a dor de abandono não é a primeira que está
presente. Igual eu vi que a Sejana, por exemplo, identificou muito com a esquizoidia, pelo que eu entendi do chat. Mas pode ser que você tenha também a dor da oralidade, dando o exemplo da Sejana. Então, geralmente nós todos temos um pouco de cada um. Só que a gente sempre tem um que é mais prevalente, depois o segundo, depois o terceiro e assim vai. Em ordem de prioridade. É raro você encontrar pessoas que são equilibradas nos 5. Pode acontecer. Mas é isso que faz com que nós sejamos diferentes. Apesar de eu ter traços semelhantes ao da Carol, nós somos diferentes, porque o percentual, a concentração é diferente um do outro. Que faz Diego, que faz Carolina. Exatamente. Porque senão que garante a nossa individualidade. Todo mundo seria igual. E não é assim, né? Entendeu? A gente sabe que não é assim. Aí você quer ver como é que você mata um filho esquizoide? Vamos supor que você tem um filho que tem uma esquizodia um pouquinho maior. Você tem aquela criança que ela é mais magrelinha, você tem aquela criança que vive no mundo da lua, você tem aquela criança que gosta de brincar sozinha, sabe? Sabe o que você mata? Aí você pega essa criança, você leva pra festa de família e você quer botar ela para abraçar todo mundo. O esquizoide não gosta de abraço, ele não gosta de toque. Ele pensa muito e sente pouco. Ao contrário do oral. O oral já sente muito e pensa pouco. Se você for conversar com o oral, por exemplo, ele vai estar sempre falando assim, não, eu sinto que tal coisa vai acontecer. Não, eu estou sentindo isso. Você fala assim, o que você acha da política internacional? Aí ele vai falar assim, eu sinto que. Por quê? Porque sentir para ele é o mais natural. Então ele se conecta com as pessoas. Ele tem esse dom. Eu não entendo que é o que eu ia falar. Na dor do abandono, surge uma pessoa que se conecta muito bem com as pessoas. Empática. Que ela entende a dor do outro. Por quê? Porque ela sente, certo? Então ela consegue sentir também a dor do outro. É uma pessoa que se comunica muito bem. Gosta de pegar, entendeu? É uma pessoa que geralmente vai te abraçar, vai te ter o toque, né, físico com você. Então, ou seja, por exemplo, um grande exemplo disso é o Jô Soares. Então, olha que cara comunicativo. Olha que cara que conecta com as pessoas. Não sei se você lembra, né? Ele entrevistava, ele fica pegando as pessoas. Você lembra disso? Ele vai conversando, ele pega, ele se conecta, né? Daí o principal dele era a oralidade, né? Então, e que dom. Cara, você conseguir conectar com pessoas hoje em dia é uma das coisas, inclusive, que empresas olham em entrevistas. Falando que, na época, meu irmão passou por uma série de entrevistas e uma das coisas que eles mais olhavam é o quanto você consegue se conectar com pessoas. Você vai botar isso para um esquizoide, é muito difícil para ele. Então, você vê, olha o dom aí nesse meio. É só realmente, então, qual é o caminho da cura? Resolver essa sensação de abandono e parar de ficar procurando nas pessoas. Porque daí quando você entende que é você e Deus aqui, ó, que se preenche, pronto, aí você vai voltando a tomar as rédeas da sua vida. E é lindo porque, assim, tanto o traço de esquizoide como o oral, eles estão ligados muito a pertencimento, né? Você sentir pertencente, né? Tá ali a rejeição, o abandono. E é lindo você ver o cuidado de Deus com a gente, porque quando Deus ele vem, quando Jesus vem, ele fala exatamente isso. Ele fala, venham a mim. Não foi você que me amou, fui eu que te amei primeiro. Né? Amar primeiro é a atitude de um pai para um filho. Entendeu? É a atitude primária do pertencimento. É ser amado. É quando Deus fala, eu sou seu e você é meu, entendeu? Então tem todo esse cuidado para poder tirar você da sua dor do abandono e te colocar em atitude plena no dom que Ele te deu por conta disso, entendeu? Então os orais são lindos, da mesma forma que os esquizoides são lindos. E os psíquicos também, que vai ser o terceiro traço que a gente vai falar para vocês. Eu só ia comentar, porque agora eu tô lembrando de vários versículos da Bíblia, né? E ver como que, por exemplo, Davi ele foi curando essa dor de abandono, de rejeição dele. Impressionante como que ele foi curando isso em Deus. Ele entendeu, né? Ele parou de procurar em pessoas, ele parou de procurar. Mesmo porque, gente, é impressionante. É muito raro que uma pessoa, por melhor que ela seja, que ela consiga curar a sua dor. É muito raro, não. Ela não vai conseguir. Ela não vai conseguir. Por mais que, vamos supor, num casamento, você arrume o melhor cônjuge do mundo, que você arrume, né, amigos maravilhosos.
ainda assim, a sua dor é você e Deus que curam, sabe? Para cada dor emocional existe uma cura espiritual, existe uma direção espiritual, existe uma restauração espiritual efetiva na tua alma. Entendeu? A questão é que precisa ter essa conexão, né? Espírito e alma. E que então reflete no corpo. É interessante porque daí quando dores vão sendo curadas, inclusive o formato do seu corpo pode mudar. Seu corpo muda. Literalmente, a alma vai expressando, a alma vai gerando uma expressão no corpo. Entendeu? Vai gerando um equilíbrio maior. É. Aí eu estava falando para você do terceiro traço, eu vou correr aqui que são 5. Vamos lá, terceiro traço. Traço. Se não der tempo, a gente deixa para a próxima live. Então, terceiro traço, vou sossegar então agora. Terceiro traço, ele é chamado de psicopatia, tá? Então é o psicopata, o traço psicopata. Não é nenhuma psicose, tá? Não é nada disso, estou falando de traço de caráter. Então, é só olhar para ele que vocês entendem. Cara, não é só olhar para mim, vocês vão entender melhor. Vai lá. Então aqui, o psicopata a gente gosta de chamar de psico para ficar mais interessante, mais carinhoso, para ninguém ficar assustado. Então fala do psico. O psico, esse traço ele desenvolve por volta de 1 ano e meio de idade, tá? 1 ano e meio adiante, até mais ou menos os 2 anos e meio por aí, é onde a psicopatia começa a entrar em ação. E essa psicopatia, ela vem pela dor da manipulação. São pessoas que têm horror a se sentirem manipuladas, entendeu? Ou seja, as pessoas se sentirem enganadas. Isso é péssimo para um psicopata, para um psico, para ficar carinhoso. Para cada dor emocional existe uma cura espiritual. Amém. A Letícia está coletando aspas. Ah. Aspas tag, aspas amém, leona. amém. Então, coleta aí para nós. Então hein? vamos pegar aqui, gente, vamos pensando numa criança. Pensa num bebezinho lá com os seus 1 ano e meio de idade. Então esse bebê, ele começa a querer se afastar da mãe. Ele começa a engatinhar, mas ele está sempre engatinhando e olhando para trás para ver se a mãe consente, para ver se a mãe concorda com o movimento, né? E a mãe muitas vezes começa a repreender. Não, aí não, assim não, aqui, né? Começa a repreender. E no que ele começa a repreender, ele começa a parar e fala, mas por quê? Aí ele percebe que quando ele faz o que a mãe gosta, a mãe sorri. Quando ele faz gracinha, a família adora. Então quando ele chega na reunião de família, tá com aquele bebezinho de 1 ano e meio, aí a mãe fala assim, faz monstrinho do não sei o quê. Faz aquela gracinha não sei o que lá. Aí o bebezinho vai, entende e faz, todo mundo e ri, ele acha o máximo. Só que ele sente que quando ele não faz o que as pessoas esperam que ele faça, ele não tem o mesmo tipo de atenção, entendeu? Então ele fica se sentindo manipulado e para isso ele começa a desenvolver uma resposta para essa dor, que é o quê? É a resposta da manipulação. Então ele começa a manipular para não ser manipulado. Então, nesse traço de caráter especificamente, são pessoas que são muito articuladas. São pessoas que conseguem negociar, que conseguem dar o que a pessoa quer para poder obter dela o que ele também quer. É uma pessoa com os olhos vivos, ele está sempre percebendo o que está acontecendo à sua volta para conseguir tirar, literalmente, proveito de tudo que ele está fazendo. E esse traço de caráter, ele é o mais complicado de você perceber no corpo. Por quê? Porque você vai começar a ver algumas assimetrias, você vai começar a ver formas de triângulos invertidos, você vai começar a ver pessoas que sorriem só com um lado do rosto, ou você vai ver pessoas que se expressam levantando só eu não consigo, então esse traço já não está tão forte aqui nos meus olhos, mas consegue levantar só uma sobrancelha, sabe aquela coisa assim? O cara abaixa uma e levanta a outra. Você vai vendo microexpressões e você vai vendo uma pessoa altamente articulada. Geralmente, os psíquicos são grandes líderes, são pessoas que inspiram, são pessoas que conseguem se comunicar, são pessoas que gostam da atenção. Ele funciona quando as pessoas estão olhando para ele, porque ali ele sente que tem o controle da situação. Então ele tem um olho super vivo, ele está sempre olhando para um lado e para o outro, tentando entender o que está acontecendo naquele ambiente. Entendeu? Você conhece gente assim? Você conhece pessoas que... Eu já apontei. Você conhece pessoas que têm o dom da articulação? Eu já apontei, ó, dei uma... Já deu aquela velha dica. Então não, você tem a dor da manipulação. É interessante porque até o corpo, se vê, por exemplo, igual em V. O psicopata, o que ele precisa então se impor, certo? Ele é uma figura que chega
E chama atenção. E aparece, chama atenção. Então, por exemplo, o tronco dele vai ser mais... qual a palavra? Largo. Mais Aberto. largo, mais aberto. Era isso que eu queria falar. Pra quê? Chama atenção, passa a sensação de autoridade. A sensação de que ele chegou e controlou o ambiente. Entendeu? Então, o corpo dele vai em V. Enquanto que as pernas são mais finas, por quê? Porque o psicopata, ele é muito ruim em andar, em executar, em fazer acontecer. Então, o psicopata, ele é muito bom em coordenar uma equipe, mas fazer as coisas acontecerem que é bom... Ele é bom de delegar. Nada. Ele delega bem. Exatamente. Ele consegue atrair as pessoas certas, entendeu? Isso é próprio de um psico. Você reconhece assim longe. Então, assim, ele é excelente para articular. Você vê, então, que de uma dor de que lá na infância ele se sentiu manipulado, né? Por que ele se sentiu manipulado? Porque, de alguma forma, ele se sentiu amado quando ele fazia o que os outros queriam. Uhum. Então, isso gera, assim, pensa bem, pensa lá na criança. No inconsciente dela gera a sensação, poxa, eu tô sendo aqui aplaudido, tô sendo amado aqui se eu sou bonitinho, claro que a gente não tá falando aqui pra você nunca mais aplaudir uma criança, tá, gente? O problema é se isso é o padrão dentro de uma família. A gente não consegue controlar esse tipo de situação, sabe? Desencana. É só você entender que toda a experiência que nós temos, que nós tivemos e os nossos filhos vão tendo ao longo da primeira infância, na verdade estão formatando eles. Todas as experiências estão trabalhando ativamente na formatação do sentir, do pensar e do agir. É assim que as coisas funcionam. A Lê, ela até perguntou se são pessoas más. Não. Olha, não. Não confunda com psicose. É por isso que a gente chama de psico, pra galera ficar mais tranquila. Tá? Então não é uma pessoa má. Mas assim, que realmente ela vai procurar ter a vantagem diante das situações, ela vai. Igual, por exemplo, hoje mesmo, tem uma funcionária aqui em casa e que ela é bem psicopata, não na doença. Então, o que ela faz? Ela faz o serviço, mas ela nunca deixa de mostrar e de mostrar o quanto ela faz bem. Ela tem que sempre engrandecer e ela gasta tempo para engrandecer o que ela fez. Então, ou seja, ela já se engrandece buscando o que ela vai tirar de proveito da situação. Que ela não faz pura e simplesmente por fazer. Então, assim, veio de uma dor, mas não é uma maldade. Agora, que realmente o psicopata, ele precisa estar de olho para não ficar querendo o tempo todo tirar vantagem, isso é verdade. Os grandes golpes, vamos pensar assim, os grandes golpes que acontecem na praça sempre tem por trás um psicopata pensando, entendeu? Em tirar proveito, em tirar vantagem. Um psicopata na dor, ele vai estar tentando tirar vantagem o tempo inteiro. Agora, um psicopata, quando ele entende, né, quando ele resolve isso dentro dele, e ele fica no recurso ou no dom que foi dado a ele, não, aí já é uma pessoa que vai estar pensando sempre em beneficiar todos que estão ao redor dele, entendeu? Ele vai estar olhando, ele vai estar atento para que todo mundo saia feliz no final da conversa. É mais ou menos por aí. Um psicopata na dor, ele pode ser mais autoritário, mas geralmente o psicopata, quanto mais no recurso ele está, ele tende a ser menos autoritário. Ele articula com as pessoas sem as pessoas nem perceberem. Como diz o Diego, por exemplo, os amigos dele falam que, gente, o Diego é daqueles que manda sem ninguém perceber. É mais ou menos entendeu? Então, geralmente é assim. Aquele que manda fingindo que está obedecendo, entendeu? É mais ou menos isso. Foi vai o caso, articular. Teve uma das lives aqui que eu contei do meu irmão. Meu irmão também tem o principal traço dele é psicopatia. E eu fui aprendendo com ele, por exemplo, a lidar com a minha mãe. Porque aí eu ia sempre pro embate e eu só fui vendo que meu irmão, ele só levava minha mãe na maciota. Literalmente aquele vai assim e virava pra ela e falava, beleza, mãe, fica tranquilo. E quando eu vi, eu olhava pra ele e falava, gente, o menino não fez nada do que ele falou. No final das contas, ele fazia o que ele queria. Então, ou seja, repara, isso é um dom.
a gente aprender também a articular e sair evitando, essas coisas evitam guerras, essas coisas evitam, né? Tô falando num contexto internacional. o psicopata, por exemplo, um diplomata, ele tem uma capacidade de articulação sinistra. Então, repara o dom. Repara o dom na coisa, né? Enxerga, tem uma visão ampla da situação. Sempre tem uma visão ampla para poder encontrar os meandros onde vai beneficiar um ou outro e ele também ser beneficiado. O ponto é esse. Então, por exemplo, eu adoro conversar com o Diego quando eu quero decidir duas situações, qual que me beneficia mais. E eu, na rigidez, o Diego vai falar. A gente vai falar na próxima. Eu sempre fico em dúvida, geralmente eu fico em dúvida nas coisas e eu quero o que é o melhor. O Diego tem uma visão ampla, ele vê, nossa, o que vai me beneficiar mais, o que vai ser mais inteligente ali. O psicopata, ele vai analisar tudo. Agora, e o esquizoide? Ele vai direto, ele vai enxergar uma linha reta. O psicopata, ele enxerga voltas. A linha é como se fosse uma espiral. Nossa, tá? gente, inclusive, olha o tanto que ficou lindo minha garrafa, ó. É uma espiral. Tag. Agora, o esquizoide, ele vai enxergar uma linha reta. Não, é isso. O Trump é um psicopata, né? Psicopata. Ele tem psicopatia altíssima. Muito, Psicopata com o masoquista. Tem o masoquista também alto. Vamos pro traço de masoquista. Então, a gente já falou de três dores existenciais. Rejeição, abandono, manipulação. Medo de manipulação. É. Tô falando assim pra ficar Perfeito. facilitar. Quarta dor existencial, humilhação. E essa dor, ela vem exatamente no período do desfraude da criança, que é chamado também de fase anal da criança, que a criança ela começa a ter sensações do que sai. Até mais ou menos uns 2 anos, 2 anos e meio, que geralmente é a fase do desfraude da criança, a criança ela, literalmente ela não sente o que sai dela. Ela não sente. Então o pai, a mãe tem que estar sempre atento à fraldinha ali para saber se está cheio ou não, para poder trocar, porque ela não sente, não incomoda. A partir dessa fase começa a incomodar, a criança começa a ter sensações, ela começa a sentir o controle do esfíncter. Então ela começa a ter sensações e entender que ela consegue controlar o que sai dela. Tanto seja xixi ou cocô, como sentimento, que fala, expressão. Ela começa a perceber que sai coisas dela, sai expressão dela. E nessa fase, ela está sempre de olho o quê? Na aprovação do que está saindo. Então se ela encontra aprovação no que sai, ela fica em paz, ela fica tranquila. Agora, quando ela está num ambiente um ambiente muito exigente, onde está sempre assim, bota essa mão para trás, menino, eu já falei para você não falar assim, cala essa boca, engole esse choro, sabe? Crianças que são repreendidas ou crianças que passaram por um momento de humilhação. Literalmente elas têm que segurar o que tá na fase do desfraude. Imagina, a criança na fase do desfraude acaba fazendo na calcinha ou na cueca, né? E tem alguém do lado e começa a rir dela, começa a caçoar, né? O que ela sente? Ela se sente humilhada com aquela situação. Então o que ela aprende? Ela aprende a segurar tudo que tem dentro dela. Outros nomes para a dor do masoquista, né? É a dor, é o medo da crítica, é o medo do que vão falar. O que estão pensando de mim. O medo do que estão pensando de mim. É o medo do confronto. Então, assim, geralmente masoquista, ele faz de tudo para não desagradar o outro. Então, faz de tudo para agradar todo mundo, mesmo que isso custe o agrado dele. Entendeu? Então, é danado também para acumular doença, né? Porque carrega todo mundo nas costas. Agora, qual que é o bom do masoquista? Qual que é o dom que Deus derramou em cima dessa dor? Cara, é uma pessoa realizadora. Executa Por quê? Porque coisa. Como ele não quer ouvir crítica, como ele não quer ter problemas com ninguém, como ele quer realmente ser um bom menino, ele faz antes que inclusive mandem. Ele executa, ele pega e é metódico e faz o negócio acontecer. Para engenharia, por exemplo, os masoquistas são excelentes. Para montar em trabalhos onde não pode haver falha, né? No passo a passo. Programam. Quanto mais você gosta de passo a passo, de métodos, isso tem muito a ver com o masoquismo e que veio lá do medo da humilhação, medo de ser criticado, medo de errar.
O masoquista ele vai pensar no início, no meio e no fim. O masoquista ele vai viajar mês que vem, ele está preparando a mala hoje. Ele já programou a viagem. Ele já programou cada roupa que vai usar. É tudo assim, sabe? É tudo muito organizado. No entanto que uma doença que o masoquista tem tendência é o toque. É o toque. Mas aí eu tô falando de doença, né? Mas no dia a dia são pessoas muito organizadas. São pessoas também muito limpas. Ou seja, tudo no lugarzinho. Tudo para não ser chamado a atenção, sabe? Para não se sentir exposto em momento nenhum. Agora, como é que você vai encontrar um masoquista olhando pro corpo dele? Você vai ver pessoas que têm um corpo mais quadradinho. Você vai ver pessoas que têm um ombro da mesma largura da cintura, do quadril, né? Pessoas que têm o pé mais chato embaixo, são pessoas com o pé no chão total, né? São pessoas que não se atrevem a dar um passo sem que antes esteja muito seguro e esteja sabendo o que vai acontecer, entendeu? Então são pessoas que se doam muito. Na verdade o masoquista ele tem um pouco de medo de ser usado, inclusive, né? Então geralmente quando é para usar, ele tende a ir no pensamento do outro, de um rígido, por exemplo, ou de um psicopata, que são mais ousados, estão mais na liderança da coisa, né? Então, mas também ao mesmo tempo sem o masoquista não acontece. Nada sai do lugar. Agora você vai ver também o masoquista, o bumbum do masoquista é o famoso bumbum para dentro, o bumbum invertido, sabe? Você vai ver um bumbum levemente para dentro. Me traumatizou essa sua fase, que você só ficava olhando o bumbum das pessoas. Meu Deus, se eu não soubesse que ele estava na fase de aprendizado, a análise corporal é máxima. Sério mesmo, que eu ia ficar puta. Que você começa a olhar, você vai... falar, uai, que tá olhando pra bunda até das mulheres? Só que aí eu fui pra ver, aí ele olhava também da idosinha, do idosinho, começava a olhar da criança maior, do adolescente, pra ver como que tava o corpo. Aí eu falei, que é isso? É porque o corpo expressa, gente. Homem louco. Você vê assim, a mulher toda montada, e quando vira, você vê aquele bumbum reto, fala, pô, tem esquizoidia aí, né? Ou você tem um bumbum pra dentro, você tem masoquista aí, entendeu? A história que o corpo conta é outra do que a pessoa fala. Ele pode até ser bundudo, mas a voltinha vai... Mas quando finaliza, vai pra dentro. É mesmo aquele bumbum da pessoa. Imagina você com diarreia. Você tendo que andar com diarreia. E o que você faz? Você trava tudo ali e vai andar, né? É a mesma coisa. Então o bumbum do masoquista, ele cresce pra dentro. Ou seja, vocês acham que o corpo expressa o que tá na alma? Caraca, expressa pra caramba. Tudo. Então você quer melhorar, dar uma rebitada mais no bumbum? Para de ficar com medo do que as pessoas falam. Para de ficar aguentando tudo e segurando tudo. Você vai ver que seu bumbum vai começar a mudar. Você vê, ó. Bumbum de esquizoide, gente, reto. Bumbum de oral, ele é mais redondinho. Bumbum do psicopata, ele é meio chapado. Agora, o bumbum do masoquista, ele é pra dentro. Entendeu? E o bumbum do rígido, que é o próximo traço, ele é aquele que tem a curvinha mesmo. É o bumbum que já é mais empinado, sabe? Ele tem uma curvinha ali das costas pro bumbum. Ele vai ser o bumbum do rígido. Mas vamos voltar aqui pro masoquista. Então o masoquista, ele tem esse corpo preparado para aguentar porrada. Ele aguenta a porrada. Geralmente são pessoas que são muito resistentes à dor. São muito resistentes à dor. São pessoas que não reclamam. São pessoas que literalmente engolem sapos. Porque aprenderam assim. Aprenderam que o amor, para se receber amor, você tinha que fazer o outro feliz. E aguentar. Você tinha que aguentar a porrada. Entendeu? E quando isso acontecia, você recebia uma expressão de amor. E para um masoquista, um simples sorriso de canto de boca já é uma grande expressão de amor. Ele recebe tudo com muita intensidade. Aceita a esmola. Assim como o oral, o masoquista ele sente. O sentir do masoquista é muito alto. A diferença é que o oral ele exagera, ele expressa, ele volta para fora. O masoquista não. O masoquista ele sente mais. Segura. Então muitas vezes você não vai encontrar uma expressão de alegria intensa, entendeu? Mas ele tá super alegre. Entende? Ele sente a alegria. Ele dá aquele sorrisinho assim, falando, tá alegre, né? Tá explodindo de alegria, né? Ele tá aqui, sorrindo. Por quê? Porque ele aprendeu a conter
a expressão do sentimento. A conter tudo, né? Ele aprendeu a segurar tudo. Então ele vai segurando, ele vai segurando, ele vai segurando, até explodir. Lembra do desenho que eu falei do Divertidamente? É aquele bonequinho vermelho que explode, é explosivo. Ele vai engolindo, 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 daqui a pouco uma besteirinha de nada, sabe? Coisa mais idiota. Pá, vira uma coiseira toda, depois volta como se nada tivesse acontecendo. Explode por quê? Porque ninguém aguenta tudo a vida inteira, né? Então, que é por isso que um dos caminhos da cura do masoquismo é você então começar a aprender a se expressar. Poxa, começa a botar pra fora, devagar, sabe, várias vezes. Tipo, aconteceu, já comenta, já fala o que tá ali dentro de você. Não espera o trem acumular pra depois sair fazendo a casa cair, entendeu? Então, é um dos caminhos da cura, você ir aprendendo a isso. Bota pra fora, fala, e aprenda expressa, a se valorizar. Reclama. Isso. Não tem problema você atrapalhar os outros de vez em quando, não. Ou a terapia do foda-se, né? Que a gente até brincou na outra live lá. Começa a usar essa terapia consigo mesmo. Foda-se o que vão falar, foda-se o que vão pensar. E pare de ficar aguentando a porrada, tudo na marra, né? O masoquista... Seu bumbum vai, inclusive, mudar. Vai te agradecer. O masoquista, por exemplo, ele tende a ser mais largo, ele tende a ganhar peso, mas ele ganha peso com uma outra função. A função do masoquista de ganhar peso é aguentar a porrada. Entendeu? Pra aguentar a força. Então são ambientes familiares que são muito pesados. Então ele vai pra boca. No entanto, que ele bota pra dentro. É uma das coisas onde tá aí a obesidade. A obesidade, geralmente é associada muito ao oral e ao masoquista. Ou ao masoquista. Só que aí o masoquista, ele tá engordando pra quê? Pra aguentar alguma situação, algum papel que tá muito pesado pra ele. Então, como é que ele emagrece? Tirando o peso. Tirando esse peso louco que tá em cima dele. É o jeito que ele emagrece, entendeu? Ou seja, também, mais uma vez, o corpo expressando a alma. É muito bacana isso, né? Agora você vai viciando. Quando você começa a fazer análise corporal das pessoas, você começa a viciar nesse negócio. E é impressionante. Você olha, você analisa, você vê o comportamento, a forma de falar, a forma de vestir, o perfume que usa, a cor que gosta. É impressionante. Tudo bate com os traços de caráter. É muito bacana. A Sejana falando que não sabe quem é mais. Sejana, mas lembra que a gente falou, todo mundo tem principalmente aí dois, três traços de caráter. Mais presentes. Então, no seu caso, pelo jeito, os três principais é esquizoidia, oralidade e masoquismo. Agora se identificou com esses três. Aí, isso que a gente nem falou do quinto. Pode ter do quinto também. Mas aí tem que ir vendo, por quê? Porque aí é questão de prioridade. Quanto mais forte for, mais você vai se entendendo, né? No traço mais presente. Não, e faz toda a diferença, porque assim, no início, eu achava que eu tinha oralidade, né? Eu achava que eu tinha uma oralidade grande, eu tinha uma rigidez presente e tinha um masoquista ali. E quando eu fui fazendo e fizeram para mim, então, a minha análise, falou, não, você tem a psicopatia mais alta. Eu falei, nossa. Depois a gente pode até passar telefone de uma pessoa, por exemplo, que faz análise corporal pro TAG. Muito boa. Cara, é muito importante fazer análise, legal, viu? Muito legal. Porque você passa a se entender, você passa a entender suas dores e seus dons. E aí você vai, o quê? Trabalhar nas dores e então desenvolver ainda mais o dom que já é seu, que já veio desde a sua infância. Tá te acompanhando aí. Então você vai fortalecer o que tá bom e vai curar o que tá de dor aí ainda. Exatamente. E à medida que você vai curando, você vai vivendo cada vez mais dos seus dons. Vamos pro último. Vamos lá que eu acho que vai dar tempo da gente encerrar aqui. O último traço, ele vai em cima da última dor, que é a dor da troca. A dor da traição. Como é que você gosta de explicar melhor? É de sentir trocado, né? Sentir trocado ou excluído. Excluído. Se você tem, por exemplo, medo de ser excluído, se sente trocado perante o outro, provavelmente você tem um percentual de rigidez um pouco mais alto de rigidez. Entendeu? Porque o rígido, ele vai entrar na sua última fase da primeira infância, que é chamada da fase genital. É a fase onde a criança ela começa a perceber que o mundo se divide em pares.
É a fase onde a criança, a menina, ela vai se apaixonar pelo pai e o menino vai se apaixonar pela mãe. Entendeu? Por quê? Porque ele começa a entender que o mundo se divide em pares. Ele começa a entender, fala, poxa, peraí, o papai tem a mamãe aqui, né? A vovó tem o vovô, o tio tem a titia. Ele começa a olhar, a criança começa a ver e fala, não, eu também preciso de um para mim. E quem está mais próximo? Da menina o pai, né? E do menino a mãe. Então ele começa a entrar numa fase de disputa com a mãe ou com o pai. Só que uma fase da vida, isso é normal, né? Não, isso é totalmente normal. Todo mundo passa por essas 5 fases, tá, gente? Isso é normal. A grande questão é se isso permanece. Se nesse cenário a criança ela encontra um ambiente propício para ela literalmente tomar o lugar do pai ou tomar o lugar da mãe, esquece. Aí a rigidez vai ser instalada. A rigidez vai estar presente naquela criança. Aí você vai ter uma pessoa que cresce altamente competitiva. Você vai ter uma pessoa perfeccionista, você vai ter uma pessoa que, você vê, o olhar é diferente, existe uma sedução, sabe? Existe um envolvimento diferente, existe harmonia nos movimentos, né? Grandes atletas geralmente são pessoas rígidas, porque são pessoas muito disciplinadas, são pessoas que entendem de resultado, eles constroem com esmero, com perfeição, entendeu? Eles são controladores. Eles querem ter o controle de toda a situação para não ser pego desprevenido, porque eles vivem de resultado. Eles precisam apresentar resultado para se sentirem aceitos e amados. Exato. Conhece alguém assim, gente? Vocês conhecem pessoas assim? Mas infelizmente, às vezes, tipo, quanto mais o percentual, né, da rigidez, dessa dor da troca e mais for alto, mas a pessoa tende a ser muito competitiva, tende a ser muito, né? E de alguma forma é inclusive irritante isso tudo para quem tá perto. Só que na verdade essa pessoa tem uma dor sinistra. E ela tá fazendo isso tudo porque de alguma forma ela quer um reconhecimento. Infelizmente foi criado um padrão de uma vida no qual ela tinha atenção se ela tivesse performance, se ela fosse, né, boa o suficiente, se ela chamasse mais atenção. Então o corpo vai sendo formatado para isso. Você vai encontrar mulheres com mais curvas, você vai encontrar homens com mais curvas, você vai ver no olhar é diferente, a posição é diferente. Quando eu falo de rígido, é porque essas pessoas parecem que tem a Jennifer Lopez da vida, por exemplo, ela tem um percentual bom de rigidez alto. É você pensar numa pessoa que tem um cabide nas costas, assim. A pessoa, ela é empinadinha, assim, sabe? Ela tá sempre rígida, né? Não é a pessoa que ela é dura. A rigidez que fala aqui é da postura. É uma postura elegante, sabe? É uma pessoa que ela se preocupa muito com a imagem, ela se preocupa muito como ela está. Para essas pessoas, é fácil perder peso. Para essas pessoas, é fácil falar de disciplina, porque para ela é natural. Ela aprendeu a exercer isso. Por quê? Para poder ser a princesinha do papai ou para poder ser o príncipezinho da mamãe. Entende? Então, se eu tenho um casamento onde não existe uma cumplicidade muito grande, existe um afastamento, existe um gap aqui, né? No que diz respeito ao afeto, e a criança ela percebe isso, ela vai entrar ali, ela vai tentar ganhar o coração do pai ou da mãe. Ah, meu pai não ficava em casa, meu pai estava sempre longe. Aí sabe o que aquela criança vai fazer? Ah, é? Mas eu vou trazer esse homem de volta. Eu vou conquistar o coração dele. E ela começa a se diferenciar cada vez mais da mãe. Entendeu? Começa a buscar meios para se diferenciar da mãe, para poder conquistar o coração do pai de uma vez por todas. Ou o filho da mesma forma com a mãe. Então são meninas que são muito ligadas ao pai. Né? E meninos que são muito ligados à mãe. Não necessariamente... Como é que eu posso explicar? Não necessariamente essa ligação ela é mútua. Como assim? Não. Às vezes você pode até ter um pai que rejeita. Você até pode ter uma mãe que rejeita. Mas o filho, ele encontrou um espaço, ele se conecta e ele vai lutar por aquele pai, por aquela mãe até o fim. Entendeu? Eu ia até... A Letícia deu exemplos aí, eu ia até falar da Angelina Jolie. São os mais bonitos. Porque, geralmente chama atenção, a rigidez ela tem
um quezinho ali para poder chamar mais atenção. Geralmente pessoas mais bonitas são, né? A Angelina, São muito competitivas, né? Pra ganhar mesmo, né, a competição. A Angelina Jolie mesmo, ela é uma rígida com esquizoide. A gente vê que muito ossuda, e, né, cheia das quinas o corpo dela. Uhum. Então, ou seja, a chance de você chegar perto da Angelina Jolie, se tivesse como, e se sentir conectado com ela, é mínimo. É baixo. Porque o percentual de racionalidade ali nela é alto. É isso. A Jennifer Lopez, por exemplo, já é uma que ela é rígida, mas a gente vê a oralidade ali no corpo dela. Tem traços mais arredondados também. Então, a Jennifer Lopez já é mais fácil de você conseguir um abraço dela. Se isso fosse possível, assim seria. Mas, gente, é impressionante como realmente a gente... você passa a conhecer as pessoas, infelizmente, sem elas nem abrirem a boca. Então, por exemplo, esses conhecimentos são fantásticos em empresas. Para você, por exemplo, contratar funcionários para os setores certos, para você montar equipes, para você colocar cada um no lugar certo. Excelente, por exemplo, para lidar com cliente. Se eu chego e já vejo um biotipo X, eu já sei o que aquela pessoa precisa. Por exemplo, se eu tenho um cliente, tá na cara que ele parece mais o rígido, né? Uma postura mais certa, um todo bonitão ou toda bonitona, não sei o que, todo vaidoso, vaidosa. Provavelmente você vai conquistar essa pessoa elogiando. Por quê? Porque o rígido ama ouvir elogio. Ser reconhecido. Por quê? Porque ele tá querendo reconhecimento. Então elogia o rígido pra você ver se tem ele na mão. Entendeu? Desafia o rígido pra você ver se tem ele na mão. Também. Sabe? Fala assim, eu duvido que você faz isso. Bicho, ele vai virar o Zé Telo, mas vai fazer aquilo lá. Entendeu? Tô perguntando aqui, o Brad Pitt é mais fácil do que da Angelina Jolie. Ele tem uma psicopatia e tem uma oralidade presente ali, vai. Mas os traços principais dele é rigidez e psicopatia. Então, ou seja, é mais ou menos fácil o abraço. Porque o psicopata, se ele vê benefício nisso. ele abraça quando ele vê benefício. Se ele quiser alguma coisa que você tenha para poder oferecer, se ele quiser tirar, né, alguma vantagem, alguma situação, então ele vai estar mais apto a se aproximar nesse sentido. Porque o rígido também, ele tem uma desconexão com o coração. Porque o coração já tem dono. Entende? Então, assim, o coração do rígido, do homem, pertence à mãe. O coração da mulher rígida pertence ao pai. Existe uma fidelidade muito grande a essas figuras. Então, que muitas vezes dificulta até no próprio casamento, dificulta a conexão. Entendeu? Dificulta. São pessoas que exigem muito resultado. São pessoas que são muito perfeccionistas. Imagina um rígido em casa. Ele é perfeccionista, as coisas têm que estar no lugar, tem que estar no ângulo certo, né? Você pega um rígido com masoquista, meu Deus do céu, é uma loucura, entendeu? Muito perfeccionismo. Porque é muito perfeccionista, as coisas têm que estar muito no lugar. Ele percebe qualquer ângulozinho diferente ali, entendeu? E vai cada vez se afastando mais o quê? Da expressão, da liberdade de expressar afeto, de expressar sentimento, entendeu? Falando que entende bem. Outros típicos, não estamos falando que todos são assim, mas outros típicos rígidos, militar, que aí você vê, aí a competição não estaria na alma, não é tanto a beleza, mas é uma competição, né, de performance, do que conquista, do que consegue. Então militares, por exemplo, são rígidos, você pode ver que até a postura deles é rígida. Qual outro que eu ia falar? Esses de alta performance. Atletas fisiculturistas também. Apesar de fisiculturista também pode ser muito masoquista, né? Que para aguentar a porrada. Peso. Mas tem de tudo, né? Um pouco. Tem de tudo um pouco. Mas é interessante você começar a entender as pessoas através dos seus traços de caráter. Você começar a entender, por exemplo, seus filhos. Gente, você entender seus filhos, isso é fantástico. Você começar a entender seu cônjuge. Quando eu comecei a entender, mudou, né? Quando eu comecei a entender os traços da Carol, eu comecei a entender a dor dela.
Eu comecei a entender o que pega para ela. Eu comecei a entender o que eu faço que gera dor nela, que gera um abandono. Porque assim, os meus traços mais presentes, tá? Eu vou ter o quê? Psicopatia, eu vou ter rigidez e oralidade. A Carol, ela tem mais rigidez, ela tem oralidade. Então assim, para mim, o que pegava na minha discussão com ela é quando ela começava a falar as coisas e eu sentia que ela estava querendo me manipular, que ela estava querendo fazer aquilo que eu não quero fazer, aquilo que eu não concordo. Gente, isso me tira do sério, me tirava do sério. Da mesma forma que eu comecei a entender a dor dela do abandono quando vinha. Quando ela sentia que na verdade, na minha discussão, ela se sentia abandonada, se sentia trocada por mim. Sentia que eu estava trocando ela por alguma situação, né? Então, tudo isso botava ela na dor. E você na dor, você vai botar para fora, né? Você vai expressar. O povo tá bom de ler, ó. É, realmente o Rodrigo tem muito masoquismo. Tem muito masoquista. Muito. Oral. Tem mesmo. Aí, ó. Viu só? E eu nem preciso conversar muito com ele. Só de ver o corpo já dá pra saber. Aí você vai vendo o comportamento, você vai entendendo mais. Então, quanto mais a gente entender isso, quanto mais a gente entender como nós funcionamos, quanto mais a gente entender de programação e formatação da nossa alma, mais fácil fica da gente poder resolver os nossos problemas, uma vez que nós somos a fonte de todos os nossos problemas. Então é por isso que no TAG a gente sempre fala, o segredo está na consciência integral, é você entender que o espírito e alma e corpo existem para funcionar juntos, são complementares. A direção, ela está no teu espírito. O Espírito Santo de Deus, ele se conecta no teu espírito para trazer direção, para trazer acesso a você, a Deus, ao Pai. Agora a sua alma é quem traz o governo, para que Deus entregou o governo, a autoridade na sua alma. É por isso que a sua alma precisa ser tratada. É por isso que a sua alma precisa ser restaurada. É preciso que a sua alma precisa ser desvendada. Porque enquanto ela não for desvendada para você, ela está na sua caixinha do inconsciente. E enquanto for inconsciente, você não tem o que fazer. O desgoverno está aí e você não sabe por quê. É isso aí. Faz sentido, gente? Por isso que a gente tem que se entender, né? Esse é o caminho. Entenda as suas dores e potencialize todos os seus dons. É isso aí. Não é? Maximizar o que é bom em você e curar o que tá ruim. Exatamente. Esse é o caminho. Só que para isso eu preciso me entender. Entendeu? Ó, esse assunto no método TAG, a gente, no curso, né? No curso, na imersão, a gente aborda um monte. Então, a gente na próxima turma, faça parte que você vai entender tudo de traços de caráter. Você vai sair lendo as pessoas também. Primeiro se entendendo. O primeiro passo serve para a gente poder se recuperar, se restaurar. Porque depois que eu me restauro, eu consigo restaurar meu casamento. Depois que eu me restauro, eu consigo restaurar as finanças, eu consigo restaurar a relação com meus filhos, eu consigo restaurar o ambiente que está à minha volta. Mas enquanto eu não sou restaurado, o que acontece? Eu fico atirando para tudo quanto é lado. Por vezes eu tenho sucesso, por vezes eu não tenho. E eu não consigo trazer governo. Por quê? Porque falta direção. Então, a primeira coisa a fazer, se reconecte com o Pai, com Deus, com o nosso Pai, nosso Senhor, através do nosso Senhor Jesus Cristo. A nossa reconexão com o nosso Pai, com o nosso Criador, é o caminho para a nossa regeneração, a nossa restauração. Tá certo? Isso aí. E depois a gente vai conversando mais sobre algo, que é o que a gente mais gosta de conversar. Tá bom? Deus abençoe muito vocês. Muito obrigado pela presença. Tá? Qualquer dúvida, a gente abre caixinha de perguntas, vocês podem perguntar. A gente tá? pode fazer. Vamos abrir, né? Stories, Porque depois a gente quer também ensinar para vocês como usar os traços de caráter para restaurar o seu casamento. Tá? Inclusive, se preparem, porque no final do mês nós teremos, então, tão esperado Casar para Quê? Que é o nosso curso para casais, onde a gente vai falar mais uma vez aonde está o corpo, a alma e o espírito no teu casamento, na construção e na restauração do teu casamento. Tá bom? A gente vai falando mais para vocês, mas já separo, ó, o último final de semana do mês, 27, 28 e 29, se eu não me engano, de maio. A gente vai estar começando a divulgar a partir de amanhã, tá bom? Se preparem, porque vai ser um intensivão e você vai entender de casamento como nunca. Isso aí. Tá certo? Que Deus abençoe muito vocês e até a próxima. Beijão, gente. Fiquem com Deus. Olha só o olhar dela. Esse é o olhar de rígido. Tá bom? Beijão.
Tchau, tchau. Até engasgou, viu? Beijo pra vocês, gente. Ó, deu até um suador aqui. Tchau, gente. Tchau.